de uma reunião religiosa em que eles sabiam que a carne que era servida ali era uma carne sacrificada a ídolos. Isso ficou para trás no capítulo 10. Paulo explicou, especialmente ao grupo dos fortes, que eles deveriam deixar de lado até os seus direitos para o bem da igreja, ou seja, ele nos faz entender um princípio para a nossa vida. Nós devemos, para o bem da igreja, até, se for necessário, deixar os nossos direitos de lado, para que a igreja não sofra. E depois disso, Paulo usa um versículo como que versículo de transição, que é o versículo 1 do capítulo 11. Eu falei semana passada, alguns comentaristas eles chegam a dizer que esse texto deveria estar melhor posicionado no final do capítulo 10 do que no início do capítulo 11, mas isso não faz muita diferença desde que nós entendamos o versículo como ele é. Ele é um versículo que faz transição e que por isso pode sim ser um versículo de pregação única. Foi o que eu decidi fazer no domingo próximo passado, tratar o versículo 1, ser de meus imitadores, como também eu de Cristo, como um versículo que faz a transição daquilo que Paulo falou até o capítulo 10, mas mais especificamente do capítulo 8 até o final do capítulo 10, dando exemplo à igreja e fazendo com que este exemplo, que parte dele, possa ser também um exemplo para a igreja. A igreja olhe para Paulo como uma referência exemplar e possa ter nele a referência de vida que eles tanto precisam, dado que a igreja ainda tinha alguns outros problemas a serem tratados. No capítulo 11, ele vai tratar dos versos 2 até o verso 16, da questão relacionada à posição das mulheres no culto, ou seja, como elas estavam se portando no culto. Ainda não é o momento em que ele vai tratar da natureza da adoração ou da posição de cada um dentro do culto de maneira mais essencial. Ele fará isso especialmente lá no capítulo 14, mas ele fala um pouco sobre a maneira da mulher se portar, ou seja, aquilo que ela é o como, né? Não é ainda exatamente o que, mas o como ela deve se portar na igreja. E para isso ele traz alguns argumentos, variados argumentos, para mostrar como a igreja deve entender o papel da mulher no culto. Depois ele fala sobre a ceia do Senhor, a partir do verso 17, e no capítulo 12 ele entra em um ciclo de argumentação a respeito dos dons espirituais, que traziam muita polêmica para a igreja de Corinto. Capítulo 12, capítulo 13, ele fala sobre o dom maior, que é o amor, e no capítulo 14 ele volta a falar sobre os dons espirituais, especialmente ele fala sobre a pregação da palavra, a profecia e muitas outras coisas, tratando do o quê, ou seja, da essência do culto. Então nós estamos entrando aqui numa sessão extremamente complexa, como se existisse alguma sessão simples, né, da carta aos Coríntios, mas ainda mais complexa do que o normal, e eu espero ter a atenção dos irmãos para que nós possamos, não somente na leitura, mas na exposição do texto, compreender bem o que Deus quer falar conosco esta noite. Versos 2 a 16 do capítulo 11. Ouçam assim a palavra do Senhor. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que põe o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta?
Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido, mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Amém. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos a Ti, porque a Tua palavra nos ensina a respeito de tantas áreas da nossa vida, inclusive do culto. Como homens e mulheres devem se portar no culto, como nós devemos nos apresentar ao Senhor para o culto público. Te pedimos, Senhor Deus, que este texto que passa por culturas, por tradições, e nos fala a respeito daquilo que é eterno, seja pregado dessa maneira, Senhor Deus, não com costumes, não com trejeitos de homens, mas a partir de princípios eternos que possam governar nossa vida hoje, no tempo em que vivemos. Nós queremos, Senhor Deus, não viver uma vida, nenhum tempo que não são próprios da nossa época, mas viver na época que o Senhor nos deu, cumprindo, Senhor Deus, a Tua palavra e vivendo de acordo com os preceitos eternos que emanam dela. Usa-me para isso, Senhor Deus, como boca Tua, que eu fale somente o que provém do Senhor, tanto na explicação quanto na aplicação, e que o Teu povo esteja atento para Te ouvir, e assim possamos juntos aprender a como glorificar o Senhor no culto, homens e mulheres, além das crianças. Assim nós oramos em Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vivemos numa época tão louca, irmãos, que perguntas simples, que eram respondidas de uma maneira muito natural, agora elas são motivo de polêmica. As pessoas não sabem mais responder questões simples. Por exemplo, o que é uma mulher? O que é um homem? Qual é a diferença do homem para a mulher? Antigamente, qualquer pessoa sabia responder estas perguntas. Mas hoje em dia virou motivo de polêmica, de discussão. Já não se sabe mais o que é. Não sabendo o que é a coisa em si, ou a distinção de homem para mulher, também já não se sabe também os papéis de cada um. Se eu sou homem, o que é que eu devo fazer? Como eu devo me portar? Como é que um homem se porta no trabalho? Como é que um homem se porta em casa? Como é que um homem se porta na igreja? E se ele se porta assim, como então devem se portar as mulheres? Qual é a distinção? Quando você não sabe a distinção do ser, né, ou a distinção da natureza, você vai ter dificuldade de exercer esta distinção na prática. É muito difícil alguém saber distinguir a prática se não distingue aquilo que nos define. Portanto, a dificuldade com a definição será uma dificuldade na prática. Assim, irmãos, a definição de quem somos é algo extremamente importante. E as respostas que eram tão naturais antigamente, elas permanecem. Nós sabemos o que é um homem, nós sabemos o que é uma mulher, nós sabemos quais são as distinções de um homem para a mulher. Porque na criação foi assim. Deus fez um homem com um objetivo e fez a mulher com outro objetivo. E Deus os diferenciou. Deus os fez semelhantes em muitas coisas e diferentes em muitas coisas. Semelhantes porque ambos foram feitos da mesma natureza. Quando Deus fez o homem, ele fez do pó da terra, a mulher ele fez da costela do homem, que veio do pó da terra, portanto vieram dos mesmos elementos. Porém, com objetivos distintos. Deus fez um homem para governar a terra. Deus fez a mulher para ajudar o homem como uma auxiliadora idônea neste governo, neste cumprimento de missão. Assim, ambos têm a mesma natureza, mas propósitos distintos. Aí está a grande sabedoria que em todas as épocas os homens
tinham e agora não tem mais. Não tem mais porque lhes falta o conhecimento? Não, não tem mais porque eles abandonaram o conhecimento. Eles se meteram em muitas confusões desnecessárias. E, se achando sábios, têm se tornado homens e mulheres cada vez mais tolos. Qual é o resultado disso? O resultado disso é confusão. O resultado disso é uma grande confusão. Confusão em casa, porque ninguém sabe mais qual é o seu papel. Confusão no trabalho, porque há confusão, inclusive, nos cargos a serem exercidos dentro de uma empresa. E como não poderia ser diferente, confusão na igreja. E esta é uma estratégia sorrateira de Satanás. Estratégia maligna de Satanás. Para destruir a nossa família e a igreja, ele confunde os papéis. Ora, não foi exatamente assim o que ele fez na sua primeira intervenção ali no Éden? Quando nós lemos, nos capítulos 1 e 2 da criação do homem, nós percebemos que claramente Deus fez o homem primeiro do que a mulher. Deus fez um homem e viu que não era bom que o homem estivesse só ali no Éden. Então ele providenciou uma auxiliadora que fosse idônea. Quando esta auxiliadora estava pronta, Adão olhou para ela e disse: ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Nós vimos que conceito é esse, ou seja, ela é da minha mesma essência, ela é da minha mesma substância, porém ela é diferente. Ele olhou e viu distinções nela. Ela é da mesma natureza, mas ela tem distinções, ela vai me ajudar a cumprir a missão. Portanto, a relação deste homem, deste primeiro homem com a primeira mulher, é uma relação complementarista. Não era bom o homem sozinho, porque não era adequado para o cumprimento da missão. Então, a mulher que lhe foi dada não era uma igual, não era uma superior, era uma mulher que iria ser posta ao lado do marido para ser complementar. Assim, a relação de homem e mulher é complementar. Porém, eles não estão dentro de casa na mesma posição. Porque Deus permitiu que, assim como Adão desse nome aos animais, ele também nomeou a sua esposa, demonstrando que ele tem autoridade sobre a mulher. Então, eles são iguais em essência. Então, um foi dado para ajudar o outro, complementar o outro. Todavia, estes dois que estão ali, eles têm posição diferente. O homem veio primeiro, a mulher veio depois. Ou seja, há uma ordem dentro de casa. Qual foi, então, o trabalho de Satanás? Quando você termina o capítulo 2, você termina lendo: os dois estavam nus e não se envergonhavam. Início do capítulo 3 de Gênesis. Mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos. Ou seja, para contrapor aquilo que Deus fez, o modo como Deus organizou a criação, a serpente vem e procura a esposa. É verdade que o marido estava de lado dela e que tudo que ela falava ele ouvia, mas ele não agiu diante dela. Ele permitiu que a serpente conduzisse a conversa com Eva. E Eva foi levada pela conversa de Satanás. E o que acontece logo em seguida é que a estrutura da criação é desfeita. Deus disse ao homem que cuidasse e preservasse a sua casa. Ele permitiu que a sua esposa conversasse com a serpente. O que é que acontece depois? Quando Deus chama a casa à ordem, procura Adão. O que é que Adão responde? Foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, o homem começa a se esquivar das suas responsabilidades. A resposta de Adão deveria ser: perdão, Senhor, a culpa é minha. Ele disse: não, a culpa é da mulher que o Senhor me deu.
De lá em diante, irmãos, nós temos a quebra dessa estrutura em todas as fases da história humana. E não era diferente aqui na igreja de Corinto. Nós não sabemos exatamente qual foi a pergunta, lembrando, né, que a estrutura da carta é uma pergunta que é respondida pelo apóstolo Paulo, ou seja, tem a primeira carta dos Coríntios a Paulo, e esta é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, em resposta à primeira carta que veio da igreja. Então, não sabendo exatamente qual foi a pergunta que os coríntios fizeram, mas podendo rapidamente, né, inferir que esta pergunta tinha a ver com o modo como as mulheres estavam se comportando no culto, Paulo vai responder como elas deveriam se portar. Então, a questão aqui, muito provavelmente, é que havia, dentro da igreja de Corinto, uma revolta de algumas mulheres. Isso é comprovado por uma série de pesquisas de estudiosos da época que falavam que na cultura greco-romana era muito comum você ter revoluções feministas na época, né? Não usando feminismo no sentido moderno, mas dessa insurgência de mulheres contra os poderes estabelecidos. Então era comum você ter já protesto, mulheres se levantando ali para tentar ter algum tipo de influência na sociedade, desvirtuando aquilo que era o padrão da sociedade, certamente com algumas verdades sendo ditas e muitas outras mentiras. Então, aquilo que nós vemos hoje, irmãos, toda essa revolta do movimento feminista não é novidade, não é algo simplesmente da nossa época. Não é que todos os tempos passados as mulheres eram submissas e os homens eram bons governantes, e de uma hora para outra tudo se desfez. Desde o Éden é assim. Então, Paulo teve que lidar com um problema sério da igreja neste ponto. De mulheres que queriam ter uma posição na igreja que Deus não havia lhes dado. E muito provavelmente isso tem a ver com o que ele vai ensinar nos capítulos 12, 13 e 14, quando ele vai falar sobre os dons espirituais. Porque é muito provável que algumas mulheres elas tinham o dom de profecia dentro da igreja. Elas tinham o dom de línguas dentro da igreja. E estes dons estavam sendo exercidos da maneira errada, porque elas não foi dado a elas para que elas pudessem trazer a palavra para a igreja, ou seja, não era um dom público de pregação, de autoridade. E muitos estavam se insurgindo a partir disso, dizendo, não, nós temos direito também. Nós temos direito também. E Paulo vai fazer com que as mulheres entendam qual é a posição delas na igreja. Mas os irmãos vão perceber que o endereço das palavras de Paulo não era apenas para as mulheres, mas também para os homens. Porque muito provavelmente alguns homens estavam permitindo que isso acontecesse. É o canto da sereia, irmãos. À medida que as mulheres querem se insurgir, existem homens que gostam disso. É como se diz hoje em dia, né? Os feministas, os homens feministas, que gostam da insurgência feminina, eles começam a bater palma para isso. Eles começam a trazer para a igreja práticas que não são práticas bíblicas, para defender as mulheres de uma posição que elas não têm e que as coloca em uma situação muito perigosa. Então Paulo fala para as mulheres, mas Paulo fala também para os homens. Porque as mulheres só tomam uma posição errada em casa, no governo e na igreja porque os homens deixam. Só existem mulheres insubmissas porque existem homens passivos. Jamais as mulheres ganhariam força na sua insubmissão se os homens cumprissem cabalmente o seu trabalho. Então, trazendo para a nossa vida, para a vida da igreja na nossa época, irmãos, nós devemos entender que o que Paulo está dizendo aqui também é comum na nossa época. E como é? Como é doce o canto da sereia em dizermos que nós estamos lutando aqui pelos direitos das mulheres e poder, né, abrir o ministério das mulheres, o ministério feminino.
e colocar as irmãs numa posição de destaque na igreja, isso vai gerar um burburinho no meio da igreja, onde as pessoas vão amar. Onde a igreja vai se encher de pessoas querendo trabalhar, e parece muito bom. Mas o problema é que Deus não as colocou nesta posição. Na verdade, nós estamos expondo-as ao perigo, quando os presbíteros da igreja deveriam preservá-las dos perigos, cuidá-las para que elas não fossem expostas ao perigo. Então, Paulo está consciente de que existem outros problemas, além de carne sacrificada a ídolos, além da discussão de irmãos na justiça, além da depravação de alguns irmãos dentro da igreja e daqueles 4 grupos que disputavam ali quem era o melhor pastor que passou por Corinto. Havia um outro problema que precisava ser tratado, o problema da posição das mulheres dentro da igreja. E era um problema muito sério, a ponto dele gastar tempo com isso. Porém, antes de falar veementemente contra o problema, Paulo é um pastor cuidadoso. Ele é um pastor carinhoso com a igreja. Por isso, antes de falar dos defeitos da igreja, ele começa elogiando aquilo que eles tinham de bom. Veja, verso 2. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Ele tinha tanta coisa para reclamar, mas será que não tinha nada para elogiar? É certo que ele tinha. Então ele encontrou algo para elogiar antes de exortar. E aqui nós encontramos também um princípio para as nossas falas exortativas. Um princípio para quando nós vamos reclamar, quando nós vamos exortar alguém, pode ser a nossa esposa, pode ser os nossos filhos, pode ser um funcionário, pode ser um membro da igreja. Sempre lembrar, existe algo que essa pessoa fez de bom. Existe alguma coisa que ela faz que deve ser louvada. Eu não vou perder a oportunidade de lembrar disso. Quando as crianças, irmãos, elas vão ficando um pouquinho maiores, elas começam a despertar para algumas coisas que ainda não são próprias da época, mas elas despertam, infelizmente. Então você tem que lidar com crianças de 10 anos, 9, 10, 11, 12 anos. E você lida com as conversinhas, né? A conversinha da menininha com outra menininha falando, fulaninho é interessante. Ela começa a falar sobre menino. Geralmente a menina começa a falar primeiro, né? Os homens são meio desligados. A menina está falando isso, o menino está brincando de carrinho. Mas a mulher, ela tem isso. Ela vai despertar para namoro, para casamento, para ter filhos. Com quem eu vou casar? Ah, fulano talvez fosse uma pessoa boa para casar. E nós como pais devemos ter muito cuidado quando esse assunto chegar na nossa casa. Porque simplesmente eu posso chegar lá e cravar. Não se fala nisso aqui. E é muito fácil. Não se fala e acabou. Só que nesse afã de preservar minha filha, de preservar meu filho, eu posso estar inclusive podando uma coisa boa. Quantos elementos podem ter de bom ali naquilo que ele está pensando? Ele está, por exemplo, ele escolheu uma pessoa que é da igreja. Não dá para perceber que isso é uma coisa boa? Ó, meu filho, coisa boa, viu? É uma menina crente, é de boa família. Gostei. Que coisa boa. O caminho é esse. Primeiro, é uma menina, né? Se ele é um menino, ele quer uma menina. Excelente. O caminho é esse aí, meu filho. É crente. Melhor ainda. Agora você está no caminho certo mesmo. Agora, vamos com calma. Aí você vai organizar o pensamento do seu filho. Olha, não é agora, não é o momento. Você é muito novo, você não deve estar pensando agora com quem você vai casar. Você deve pensar em casamento, você deve pensar que é uma coisa boa, mas não é hora. Por quê? Porque você ainda está estudando, você ainda não tem condição de manter sua família. Então você tem que trabalhar, se é um menino, você tem que organizar a sua vida, trabalhar, estudar, para você poder manter
esta moça e chegar para o pai dela. Você teria coragem de falar com o pai dela hoje? Provavelmente ele vai ter medo, né? Você vai falar para o pai dela e vai ter que enfrentar o pai dela. Eu não vou, quem vai é você. E vai dizer, eu tenho condição de sustentar a sua filha. Então, quando chegar a hora, você vai fazer isso. Então, você não tirou da criança o estímulo para aquilo que é bom. Na verdade, você encorajou aquilo que é bom. Casar é bom. É bom desejar uma pessoa do outro sexo. É assim, o caminho é esse, meu filho. Agora, o tempo não é esse. A forma não é assim. Mas se eu chego e cravo e dizer essa conversa não se fala aqui em casa, eu perdi a conexão com o meu filho de trazer um assunto que é importante. E que o fato de eu dizer que não se fala mais aqui não quer dizer que ele não pense mais, ele vai pensar. E sabe o que é pior? Ele vai pensar da maneira errada. Então nós não vamos ficar estimulando esse assunto dentro de casa. A gente vai explicar uma vez e vai parar. Mas a gente trata o assunto. Se ele ficar vindo à tona muitas vezes, a gente começa a cortar. Diz, eu já lhe expliquei, não é hora para isso. Mas eu preciso explicar ao meu filho. E eu preciso, na explicação, primeiro elogiar aquilo que tem de bom. A pessoa que trabalha para você, a pessoa que trabalha na sua casa, ou a pessoa que trabalha na sua empresa, ou alguém que na empresa que você é funcionário está em uma posição inferior a você, quando você for falar com ela, não tem nada para você elogiá-la? Sempre tem, irmãos. Sempre há alguma coisa de bom que aquela pessoa faz. Lembre-se disso. Paulo tinha um monte de problema para resolver com a igreja, mas ele diz, eu louvo os irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Paulo tinha ensinado tanta coisa boa, e os irmãos tinham retido muito do ensino de Paulo. É verdade que nem tudo, né? Porque o tanto de problema que Paulo já citou aqui, que ele já tinha ensinado e os irmãos não estavam ouvindo, ele podia simplesmente ser direto. Mas ele não é direto. Sabe por quê? Porque as ovelhas não são dele. As ovelhas são de Cristo. E o trabalho do pastor é ter cuidado com as ovelhas de Cristo. E ter jeito para falar com as ovelhas. Porque não são nossas, são do Senhor. Então ele primeiro elogia, ele lembra daquilo que os irmãos têm de bom, mas ele também, logo em seguida, não mede esforços para tratar o problema. Tenha cuidado, irmãos. Se você é bom de elogio e fraco de exortação. Porque quando Deus nos confere uma posição de liderança, nós devemos ser bons nos dois pontos: saber elogiar e saber exortar. E os elogios não podem ser muito prolongados, veja, é um versículo só. De todos os versículos que nós lemos, é um elogio e o resto é tratar problema. Então nós, quando somos elogiados, devemos aprender a ouvir elogio. Primeiro, não interromper quando a pessoa está nos elogiando. Deixa a pessoa falar. Falsa modéstia nessa hora não é coisa boa. Deixa a pessoa lhe elogiar. Mas perceba quando é bajulação. Quando o elogio se estende demais, irmãos, muito provavelmente deixou de ser elogio e passou a ser bajulação. Paulo elogia o ponto devido e em seguida ele passa a tratar os problemas. Porque nós temos muito mais problemas a serem tratados do que elogios a serem ouvidos. Todos nós temos muito mais exortações a serem ouvidas do que elogios a serem recebidos. Aí Paulo diz, mas quero que saibais, ele precisa tratar do assunto. Qual é o assunto? A posição, a postura de homens e mulheres no culto. Ele começa dizendo assim, verso 3. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Parece que ele vai para um assunto que não tem nada a ver. E de fato, não tem nada a ver para nós que estamos escutando só metade da conversa. Lembre que é como se você entrasse numa sala e tivesse um amigo seu com o telefone no ouvido. O que você ouve da conversa é só uma parte, não é isso? E e você fica tentando inferir o que o outro falou. É isso que a gente está tentando fazer aqui.
Então não é que Paulo está sendo desconexo na sua fala, é que ele terminou de tratar um assunto anterior dos capítulos 8 a 10, que se referia a uma pergunta da igreja de Corinto, e agora ele vai passar para o próximo ponto. Então ele está seguindo a carta dos Coríntios a Paulo, respondendo ponto a ponto. E o ponto agora é esta relação de homem e mulher no culto. Para que isso seja estabelecido, ele vai para um argumento profundo, um argumento teológico. Ele diz: eu preciso que vocês saibam, e eu quero que isso aconteça, que Cristo é a cabeça de todo homem, que o homem é a cabeça da mulher e Deus é a cabeça de Cristo. Organizando isso seria o seguinte: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Ele começa por aqui. Eu preciso primeiro dar ordem às coisas para depois tratá-las. A questão é, Deus é o cabeça de Cristo? Talvez alguém esteja confuso, porque nós aprendemos na Trindade que são três pessoas de mesma essência, de mesma glória, de mesmo poder, com funções distintas. Mas como é que agora Paulo está dizendo que Deus é o cabeça de Cristo? Fica parecendo que Deus é superior a Cristo. Aqui, irmãos, nós devemos ter um cuidado a respeito da subordinação ontológica. Nós não estamos falando sobre subordinação ontológica. O que isso quer dizer? Ontologia é o estudo do ser. Ontos é ser. Então você tem o ser de Deus, o estudo do ser de Deus. Uma subordinação ontológica quer dizer que é a subordinação de um ser sobre outro, ou debaixo do outro. Nós temos subordinação ontológica de Deus. Por quê? Porque Deus é um ser superior aos homens. Nós temos subordinação, portanto, à nossa divindade. Fomos feitos pouco menores do que os anjos. Há uma distinção também ontológica. Porém, o que está sendo tratado aqui não é uma subordinação ontológica. O ser de Cristo não é menor do que o ser de Deus. Mas há uma subordinação econômica. Deixa eu tentar explicar isso. Na ontologia, ou seja, no ser, na essência, Deus Pai, Filho e Espírito Santo são exatamente o mesmo. Eles não têm distinção de ser, de glória, nem de poder. Mas há uma organização dentro da Trindade, e é a isso que nós tratamos como economia, nós nos referimos como economia, é uma administração, uma ordem dentro da Trindade, a quem nos referimos que Cristo é economicamente inferior a Deus Pai. Ou seja, na economia, na estrutura da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Por quê? Porque a função de cada um é distinta. Deus é que ordena o Filho vir. Então, neste sentido de função, ou seja, no sentido da economia intrínseca à Trindade, você tem Deus Pai e Deus Filho. Em glória, essência e poder, não há distinção. Mas no princípio da prática, da missão, eles têm distinção. Então, Deus é o cabeça de Cristo. Por quê? Porque Cristo está sendo colocado aqui como cabeça da humanidade. Veja, Deus é o cabeça de Cristo e Cristo é o cabeça do homem. Que homem? Da raça humana. Cristo está sendo posto como o nosso cabeça. Só que ele não é o cabeça direto da mulher. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Perceba que há agora uma união dos argumentos da Trindade com os argumentos em relação ao homem e à mulher. Porque ontologicamente, lembrando, ontologia quer dizer o estudo do ser. Ontologicamente, marido e mulher, homem e mulher, não tem distinção. Ambos foram feitos à imagem e semelhança do Criador. Percebe isso? Não há distinção ontológica. Nós temos o mesmo ser, assim como o Pai e o Filho e o Espírito.
Mas há uma distinção econômica, há uma subordinação econômica. Dentro da estrutura da criação, Deus colocou o homem e depois a mulher. Por isso que há esta estrutura. Paulo está praticamente desenhando para que a gente possa entender. Deus, Cristo, o homem, a mulher. Em essência, em glória, Deus Pai e o Filho são mesmos. O homem e a mulher também. Mas em função, eles são distintos. Ele prossegue, veja, verso 4. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Ele traz isso como consequência prática. Ora, se o homem é o cabeça da mulher, e existem distinções entre homens e mulheres, provavelmente existiam homens dentro da igreja que estavam orando com a cabeça, orando e profetizando com a cabeça coberta. Não era costume no Antigo Oriente, que também foi trazido ali para a cidade de Corinto, que homens tivessem cobertura na cabeça. Não era glorioso, por quê? Porque o homem ora de cabeça descoberta. Não é comum a um homem ter a cabeça coberta. Então, orar com algo por cima da cabeça era estranho. Provavelmente estava acontecendo isso na igreja. E isto era um símbolo de submissão. Veja, Paulo primeiro trouxe a estrutura em que Deus formou todas as coisas, Deus, Cristo, o homem e a mulher, e diz como é que o homem está se portando na igreja dessa forma. Orando e profetizando como se fosse mulher. Comecem a pegar os princípios muito mais do que os elementos externos, para que vocês depois não se confundam. O princípio eterno aqui é isso. Homem se porta como homem e mulher se porta como mulher. Então, se não é costume, não é assim que se trata, não é digno do homem orar com a cabeça coberta, a pergunta é por que existem homens na igreja que estão orando e profetizando com a cabeça coberta? Verso 5, mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também, mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Aí nós entramos talvez na parte mais polêmica do texto, o uso do véu. Antes de tratar do véu, eu queria tratar da natureza do uso do cabelo da mulher. Veja, o homem deve trazer sua cabeça descoberta, mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua. O que é cabeça descoberta? Veja, isso está em referência ao final do verso 5. Porque é como se estivesse rapada, ou seja, rapar ou cobrir aqui, em primeiro lugar, tem ligação com o comprimento do cabelo. Percebe? É o comprimento do cabelo que está em discussão. Mas antes de entrarmos nesse ponto, ainda um ponto anterior. Porque alguém pode suscitar aqui o papel da mulher orando e profetizando publicamente. Como? Porque leiam o versículo que diz assim, verso 5, mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta. Aí alguém magicamente diz, está vendo aí? Paulo está defendendo que a mulher pode orar e profetizar no culto. Mas Paulo não está tratando aqui do o que no culto, ele está tratando do como. Porque o que ele vai tratar lá no capítulo 14. E se isto é verdadeiro, nós precisamos entender o que é que Paulo fala a respeito das mulheres no culto no capítulo 14. Vamos até ele, verso 34. Lá no capítulo 14, quando ele está falando sobre a estrutura do culto, ele diz: as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Então, quando Paulo vai falar sobre o que, sobre a essência do culto, ele diz qual é a posição da mulher.
a mulher não deve nem orar, nem profetizar, nem pregar, nada, mas ela deve estar como? Calada. Por que a mulher deve estar calada no culto? Porque Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Quando a mulher está ensinando, orando, profetizando no culto, ela está conduzindo a igreja. E se ela o faz, ela está desestruturando aquilo que Deus colocou. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Abra comigo, por favor. Primeira Timóteo 2. A partir do verso 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. O texto tem como título o modo como nós devemos nos portar no culto. E ele começa falando da posição das mulheres. As mulheres, elas têm um modo de se portar em toda a vida que é um modo recatado. As mulheres, via de regra, deveriam falar muito pouco. As sábias mulheres falam muito pouco, porque elas estão sempre debaixo de submissão. E estas mulheres, quando chegam no culto, elas sabem que a posição delas ali é de silêncio. Porque quem vai falar na igreja vai exercer a autoridade. Veja, se uma mulher começa a falar no culto, ela está exercendo a autoridade em primeiro lugar diante de quem? Do marido dela. E isso é desestruturar a ordem da criação. Isso seria uma loucura. Portanto, as mulheres devem estar em silêncio. Veja, não é que as mulheres não fazem absolutamente nada no culto. Nós estamos tratando aqui só de um ponto. Da nossa fé cristã, nós estamos tratando de um ponto, que é o momento do culto. Todo o resto, a mulher tem grandes maneiras ou variadas maneiras de contribuir no reino de Deus. Mas no culto, a forma de contribuir é estando em silêncio, cuidando da sua família. A mulher faz muito no seu silêncio. E por quê? Porque ela não deve exercer autoridade, verso 12, sobre o marido, mas esteja em silêncio. Para que ninguém dissesse que este argumento era um argumento cultural, Paulo disse, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Ou seja, a ordem da criação traz uma lei. Como nós vimos na semana passada. Quando Paulo disse assim, vocês devem me imitar porque eu estou imitando a Cristo, eu trouxe aos irmãos uma introdução tratando sobre a lei da imitação, que é uma lei da criação. Porque antes de Deus revelar os pormenores da sua revelação especial, ele revelou a Adão e Eva o que deveriam fazer pelo modo como ele agiu. Adão e Eva olharam e disseram, porque Deus fez tudo em 6 dias e no 7º descansou, todo o 7º dia a gente vai descansar. O modo de Deus agir passou a ser lei. O modo de Deus criar ensinou a lei. Primeiro vem o homem, depois vem a mulher. Ele continua, verso 14, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ou seja, é da natureza da mulher ser enganada. Então, por isso que o homem precisa conduzir. Para quê? Para que não haja engano na casa, para que não haja engano na igreja. O homem tem que tomar as rédeas da casa, as rédeas da igreja, para que não haja engano como houve no Éden. Portanto, qual é o papel da mulher? Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecerem com sobriedade na fé, no amor e na santificação.
A glória da mulher está em cuidar da sua família. Esta é a glória das mulheres, a quem Deus deu muitos benefícios por serem mães. Agora volta comigo lá para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Paulo diz: toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta. Nós já vimos que ele não está defendendo que a mulher ore ou profetize em público. Porque nos dois textos que nós lemos em seguida, ele diz que a mulher deve estar em silêncio. Então o argumento não faz sentido. Mas o que ele está ensinando aqui é como a mulher deve se portar externamente para demonstrar aquilo que está no seu coração. Se a mulher rapa o cabelo, ela está demonstrando uma desonra. Verso 6, portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também, mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Então, qual era por que havia o uso do véu? O véu era um elemento para demonstrar o poderio do homem e a submissão da mulher. Mas era um elemento externo e passageiro. Eu sei que há uma grande discussão a esse respeito, eu sei que os reformadores, inclusive, muitos deles defendiam o uso do véu, e há muita gente boa defendendo isso. Mas, por exemplo, Matthew Henry, quando escreve, ele escreve um século depois, ele diz que na época dele era o contrário, o costume é que a cabeça coberta no ambiente em que ele vivia, na sua época, era sinal de poderio, era o contrário. E a cabeça descoberta, ali era o sinal contrário, né? Para a mulher estar com o cabelo coberto é estar sob a submissão. Ter a cabeça descoberta é ter poder. Na época de Matthew Henry, ter cabeça coberta era ter poder. Então tinha poder quem tinha a cabeça coberta. Aí ele diz assim, perceba que isso é só um elemento externo, que denota o coração. Então, antes de fazermos aqui uma grande discussão, por exemplo, igrejas seríssimas nos Estados Unidos ainda permanecem com o uso do véu, acho que tem inclusive isso importância. Em determinadas culturas isso tem muita importância, porque denotam realmente essa submissão. Entendo eu que em alguns contextos seja bom realmente o uso do véu, mas não entendo que seja algo que toda a igreja em qualquer época tenha a obrigação de tê-lo. Mas uma coisa é certa, há uma distinção que precisa ficar clara entre homem e mulher. E essa distinção, irmãos, vai ser percebida em algo natural da mulher. Porque o fato da mulher ter cabelo comprido, isso não é meramente um costume. É porque é da glória da mulher ter cabelo comprido. E ela demonstra esse zelo, esse cuidado em se cobrir o pescoço com o cabelo. Isso é natural. Então Paulo está dizendo o seguinte, que as mulheres sejam naturalmente cuidadosas com aquilo que demonstra. É como se fosse um outro véu. Mesmo que não use o véu por cima da cabeça, mas o cabelo longo da mulher demonstra esse respeito, essa submissão. É tanto que logo em seguida, no verso 7, ele diz assim, o homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Então, o homem não deve ter cabelo comprido, nem colocar véu, nem o véu natural, que é o cabelo, nem um véu por cima da cabeça, porque ele não deve demonstrar submissão. Ao homem é digno que use cabelo mais curto. Eu sei que também há uma grande discussão nesse sentido. Eu sei que existem irmãos que são irmãos piedosos, que têm o cabelo mais longo, mas entendo eu que este princípio permanece, irmãos. Este princípio permanece. Nós devemos fazer distinção visível entre homens e mulheres.
E estas distinções precisam ser muito claras. Veja como é constrangedor. Você tem duas pessoas que estão de costas com cabelo comprido. Você, naturalmente, você já pensa que é mulher. É o sujeito se vira, era um homem ou mulher. Você perde esta distinção no cabelo, na forma de vestir, na forma de andar. Nós devemos, irmãos, lembrar que homem e mulher são seres diferentes neste ponto. Essencialmente não, mas para a ordem visível da sociedade é necessário fazer as distinções devidas e manter estes bons costumes, irmãos, do homem com seu cabelo curto e com a mulher com seu cabelo longo. Isto trará ordem à igreja de Cristo. Ele continua, verso 8, porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Ele lembra lá da criação, o argumento sempre é na criação para evitar a questão simplesmente da cultura. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Então, estes elementos de distinção entre homem e mulher nunca ficarão velhos. Nunca ficarão velhos. A mulher precisa demonstrar submissão ao seu marido e o marido precisa mostrar autoridade diante da sua esposa. Se nós perdermos isso, nós perdemos a estrutura do culto. Por que será, irmãos, que há uma crise tão grande na igreja hoje? Porque aquelas perguntas que eu estava fazendo no começo, né, da definição do que é um homem, do que é a mulher, como se porta um homem, como se porta uma mulher, que eram questões tão simples, hoje não são mais. Não são mais somente no mundo, não são mais também na igreja. Dentro da igreja as pessoas não sabem mais o que é um homem e o que é uma mulher. E isto tem sido estimulado a partir do culto. À medida que nós entramos numa igreja, irmãos, e nós nos deparamos com um homem na porta da igreja, nós estamos sendo lembrados desta ordem. Na igreja, quem conduz são os homens, os oficiais da igreja. Quando nós vamos cantar, e o cântico da igreja é conduzido por um homem, e as vozes que se ouvem são as vozes dos homens e das mulheres, mas os homens das suas casas conduzindo a sua família no louvor, nós nos lembramos também dessa estrutura. Quando a palavra está sendo pregada e é um homem que está pregando, nós estamos ensinando a nós mesmos e aos nossos filhos como é a estrutura da criação. Agora pense no contrário. Pense no contrário. Eu entendo que boa parte do que eu vou exemplificar aqui não são exemplos em que as pessoas estão de maneira maldosa, maliciosa, tentando fazer isto para destruir a igreja. Eu não entendo. Entendo exatamente o contrário, que as pessoas fazem isso tentando fazer o bem. Mas não adianta só tentar fazer o bem, porque zelo sem sabedoria, zelo sem consciência traz problema para a igreja. Algumas igrejas têm um ministério de recepção. Então você coloca na igreja os casais vão cuidar da recepção da igreja. E geralmente quem é mais disponível, quem é mais proativo são as mulheres. Então você chega na igreja, você já é recepcionado por uma mulher. Você entra na igreja, o ambiente da igreja é feminino. E o louvor da igreja é efeminado. Porque o tipo de música que é cantada é uma música de sentar no colo, de dar abraço, tratando Deus como se fosse um igual,
mas não somente isso, fazendo com que os homens sejam levados a chorar, a se derramar. As palavras que são utilizadas são sempre nesse sentido, para você fazer com que o homem se quebrante, não da forma bíblica, por meio da palavra, mas por meio do emocionalismo. Quando o pregador é homem, muitas vezes o conteúdo da pregação é efeminado. Mas em muitas outras situações, você tem uma mulher conduzindo a pregação. Em quase todos os casos, são as mulheres que conduzem o louvor. E em outros, quem vem logo em seguida para trazer a palavra também é uma mulher. Então, toda essa estrutura, irmãos, não tem como você olhar para tudo isso e achar que a sua família vai voltar para casa e seguir a estrutura bíblica. Não vai. Não vai. Os teus filhos vão ser efeminados, você mesmo vai ser efeminado, a sua esposa vai trazer um tipo de feminilidade que não é aquela bíblica. Uma inversão completa para a nossa sociedade, para a igreja e, consequentemente, para casa. Consequentemente, para casa. Então, estabelecer os princípios da natureza do homem, da natureza da mulher, deixar isso muito evidente no culto. Nós preservarmos as nossas mulheres como mulheres que se vestem como mulheres, que se cuidam como mulheres, homens que se cuidam como homens, que falam como homem. No culto, alguém pode dizer, mas isso não... Qual é a prática, qual é o problema prático disso para a vida? Isso é extremamente importante para a nossa vida, irmãos. Porque a nossa semana começa no culto. A vida da semana começa no culto. Você já começar errado a semana, influenciando os teus filhos para aquilo que é mal diante do Senhor, e achar que isso não tem problema nenhum, que está tudo bem. Paulo tinha um problema na época dele, na igreja de Corinto. Nós temos muitos outros problemas desse sentido na nossa época. Ele continua, verso 9, porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Para que não houvesse um problema aqui e os homens começassem a pensar que tudo depende deles, Paulo disse, não, é verdade, o primeiro homem veio antes da mulher, mas para demonstrar interdependência entre homem e mulher, todos os outros homens dependem de uma mulher. O primeiro foi antes da mulher, mas todos os outros vieram de uma mulher. Então há interdependência entre nós, porque a nossa essência é a mesma, mas as nossas funções são distintas. Paulo continua, verso 10, portanto a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Veja se o sinal de poderio é o cabelo longo simplesmente, ou é também o uso do véu. Essa não é a nossa discussão. Mas se é uma coisa ou outra, uma coisa é certa, a mulher precisa demonstrar no culto e a partir do culto a sua submissão ao seu marido, consequentemente a submissão a Cristo. Se isso não acontecer, irmãos, nosso culto está pervertido. Ele diz, por causa de quê? Por causa dos anjos. Há uma discussão aqui a respeito do que são os anjos. Mas eu entendo que a forma mais adequada de entendermos aqui o que anjos são esses são os anjos que estão no nosso meio agora. A palavra de Deus, em vários momentos, fala que os anjos estão no meio da congregação, que são seres elevados, espirituais, que estão no nosso meio. Então, as mulheres devem ter esse cuidado, essa moderação, esse recato, não somente por conta dos seus maridos, mas também por conta da presença dos anjos, demonstrando que elas estão seguindo as ordens divinas no culto ao Senhor. Ele continua, todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem.
no Senhor, mais uma vez ele volta a falar da interdependência de um para o outro. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para um homem ter cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Se não tiver véu e tiver cabelo, está resolvido. Porque o cabelo foi lhe dado no lugar do véu. Porque ele disse, se não é decente a mulher usar cabelo comprido, que tosquice. Porque havia, e mais uma vez, né, todas essas informações, elas não são muito claras, porque a gente só tem parte da conversa. Mas é comum entre os comentaristas dizer que, na época da cidade de Corinto, as prostitutas cultuais, lá dos 2 templos que haviam na cidade, elas tinham o costume de rapar o cabelo. Elas não tinham submissão a homem nenhum. Então elas raspavam o cabelo. Mas as mulheres recatadas, as mulheres bíblicas da igreja, elas deveriam manter um cabelo crescido, porque lhes é honroso. Porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Se vai usar ou não o véu externo, uma coisa é certa: o cabelo precisa ser mantido comprido. Para quê? Para demonstrar submissão ao seu marido. Ele termina dizendo: mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nas igrejas de Deus. A gente acha que as polêmicas na igreja são coisas da nossa época, né? A falar disso vai gerar um burburinho. Burburinho nada. Na nossa época não é só polêmica. Na nossa época, este tipo de pregação pode ser considerado até crime. Até crime. Muito embora eu não fale do que eu penso simplesmente. Eu estou apenas lendo um texto que nos está acessível. E este texto é a palavra de Deus. E a palavra de Deus sustenta todas estas coisas. Não para mera polêmica, mas para que haja ordem na casa do Senhor. Mas que haja ordem na casa do Senhor. Isso pode causar contenda? Não tenha dúvida. Pode não causa. Pode não causa. Os irmãos acham que aquilo que vocês ouvem aqui ao longo dos anos agrada? Não agrada o coração do pecador. O meu é o primeiro. As muitas coisas que nós somos confrontados aqui nos desagradam. Mas nós permanecemos ouvindo porque sabemos, estes são os costumes da igreja de Cristo. Costume não no sentido de hábito, mas daquilo que foi implementado pela lei e frequentemente é realizado na igreja de Cristo. Mas assim como aconteceu na época de Paulo, um grupo a quem ele trata, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus, porém, se alguém quiser ser contencioso, na nossa época existem muitas pessoas contenciosas a respeito desse ponto aqui, que odeiam o que nós estamos falando. Homens que se juntam às mulheres para defender o feminismo, que querem causar revolução na igreja de Cristo, que querem lançar as mulheres numa posição que elas não têm no púlpito, trazendo uma responsabilidade que as nossas irmãs não podem suportar e causando contenda, sim, na congregação dos santos. E por que nós não temos isso aqui, irmãos? Porque graças a Deus, em primeiro lugar, o Senhor tem mantido uma liderança que não se curva a estas novidades.
estas novidades não terão nunca espaço no nosso meio, enquanto Deus nos sustentar com vida e saúde. Não importa o que queiram os contenciosos. Na igreja de Cristo, no próximo domingo, os irmãos vão entrar e vai ter um homem na porta. E quando o culto for começar, será um homem habilitado para tal, anunciando a santa convocação. E a voz, como ele vai falar para os irmãos, é voz de homem. Os irmãos nunca vão me ver aqui miando para pregar. Os irmãos nunca vão me ver aqui falando com uma vozinha para emocionar ninguém. Porque não é assim o costume das igrejas de Deus. Não é assim. E quando abrirmos a boca para cantarmos, cantaremos os salmos. Porque são os hinos que o Espírito Santo nos deu. E estes hinos sempre nos lembram da estrutura da criação. Deus, Cristo, o homem e a mulher. E nós amamos cantar essas coisas. E quando a palavra for pregada, será um homem pregando a palavra. Porque não é justo que os homens da igreja se submetam à autoridade de uma mulher. Por tudo que eu acabei de falar. E quando os irmãos forem sair, os irmãos vão receber a bênção de um homem de Deus. E se não repetirem essa estrutura nas suas casas, a culpa é dos irmãos e não da igreja. Porque os irmãos têm boa referência na igreja de Cristo. Eu louvo a Deus, irmãos, como Paulo fez por essa igreja. Porque em 13 anos, eu nunca fui impedido de pregar absolutamente nenhum tema da palavra de Deus. Eu louvo a Deus por isso. E eu louvo a Deus também porque o espírito dos irmãos dessa igreja é este. O que a palavra disser, nós vamos nos submeter. Os irmãos têm o mesmo espírito da igreja de Bereia. Mantêm as Bíblias abertas, anotam, conferem. E não são contenciosos. Eu louvo a Deus por tudo isso. E espero verdadeiramente que a partir da minha casa, esta ordem divina seja sempre preservada. Que os homens governem suas esposas e os seus filhos, na simplicidade do trato diário da nossa casa. Que nos domingos seguintes nós possamos vir para cá e tudo isso que eu acabei de dizer se repita, quantas vezes for necessário. Porque este é o costume nas igrejas de Deus. E assim será até a sua volta. Amém. Vamos orar. Nós queremos agradecer a Ti, Senhor, pela bênção da Tua palavra, que muitas vezes, Senhor Deus, é contrária ao espírito da nossa época e à nossa própria carne. Seria tão mais fácil, Senhor Deus, se não fosse assim. Agradaríamos a tantos, principalmente a nós mesmos. Mas nós não queremos fazer a nossa vontade, mas a Tua. Ensina-nos, Senhor Deus, a manter respeito pelas autoridades, a verdadeiramente amar as mulheres da igreja, cuidando delas, fazendo com que elas possam cumprir a verdadeira missão que o Senhor deu a cada uma delas. Não as submetendo a uma responsabilidade que não é dada pelo Senhor na sua natureza, mas fazendo com que elas estejam preservadas para serem mães, esposas,
auxiliadoras idôneas. É o maior bem que nós podemos fazer às nossas irmãs. E os homens amem verdadeiramente a tua casa, cumprindo a missão que Deus nos deu, e sermos servos teus aqui na terra, cabeça da nossa casa, cabeças da igreja, sabendo que ao exercermos essa liderança, estamos exercendo em Cristo. Que nunca, Senhor Deus, usurpemos o lugar dele, que nunca queiramos tomar como homens a posição de soberania que somente é do Senhor, mas que nós possamos ver ordem na nossa casa, ordem no Estado e ordem na igreja. Tudo isso nós te pedimos em Cristo nosso Senhor. Amém.